Vocês conhecem como que funciona de fato e todas as regras, né, da previdência pública que a gente vai ter ou não, né, que a gente está querendo ter aí na época de se aposentar? Alguém sabe me dizer um pouquinho? Tá, vamos lá. Eu sei que é um plano de previdência onde a gente vai garantir por meio de contribuições de uma vida, né? Que tem um mínimo e não tenho certeza se tem um máximo. Acho que sim, por causa da idade do tempo de contribuição, né? E que vai nos garantir um percentual de renda, um teto máximo e um piso a depender do tempo de contribuição e de valor de tudo isso. E que depois, praticamente, agora com as novas regras, praticamente a gente morre antes de poder receber. Mal menos isso, né? Quase isso, mas olha o tanto de reforma que ainda vai ser feita até a gente se aposentar. Vão ser feitas várias reformas. Essa reforma que a gente teve por último ainda não foi suficiente para o que precisava ser feito. E a forma como ela é, como essa previdência é aqui no Brasil, ela não se sustenta. Por quê? Vou falar um pouquinho para vocês aqui. É basicamente isso que a Ju falou. A gente vai contribuir durante a vida inteira para a Previdência. Então, a gente vai colocando ali um percentual do nosso salário para o INSS. O que acontece? Existe um acúmulo, ou deveria existir um acúmulo de todas essas contribuições que a gente faz. Desse acúmulo, isso tudo vem para o governo. Esse acúmulo todo, ele fica praticamente com o governo. O que você vai ter disso? Uma rentabilidade desse acúmulo, ou pelo menos deveria ser uma rentabilidade desse acúmulo de tudo que você colocou até hoje na Previdência Pública. Ou seja, vamos lá, você vai contribuir aqui todo mês com um percentual do seu salário por INSS. Isso deveria estar se acumulando. E esse acúmulo, ele fica todo com o governo. Você vai ter uma rentabilidade desse acúmulo, ou pelo menos deveria ser a rentabilidade do acúmulo. O que acontece de fato? As regras do INSS, nem os próprios funcionários do INSS sabem ao certo falar para a gente. São inúmeras regras e uma delas que é muito importante, que a maioria das pessoas não sabe, é que o INSS ele te garante, garantido mesmo, apenas um salário mínimo. Então, o que acontece? Por mais que a gente tenha uma contribuição alta, por mais que a gente faça uma contribuição tem muita gente, eu vou contribuir o teto para eu receber o valor máximo na minha aposentadoria. Gente, isso não está garantido. Nas regras do INSS, o que é garantido é um salário mínimo. Não está garantido e normalmente não sai. Estou te dizendo isso porque eu sou beneficiária, eu fiquei viúva com 34 anos e o meu marido, ele era dentista, só que, além de dentista, ele foi oficial do Exército, aqueles oficiais temporários, né? E ele contribuía para a Previdência, para o INSS com teto. E o que ficou para a Juju como pensão por morte? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Isso aí. Exatamente. O INSS, ele só te garante um salário mínimo. Então, não caiam nunca no conto de eu vou colocar mais no INSS, eu vou contribuir mais com o INSS para eu ter um benefício maior. Ele não te garante, ele te garante um salário mínimo. Fora todas as reformas que ainda vão existir até a gente se aposentar. Outra coisa, como que funciona? O governo, muito organizado que ele não faz esse acúmulo, ele não tem condições para fazer esse acúmulo. O que ele faz? Quem está ativo, ou seja, nós que estamos trabalhando hoje, nós estamos garantindo a aposentadoria de quem está inativo. Então, o que acontece? Daqui a uns anos, daqui a
um pouco mais de uma década, a gente vai ter mais inativo do que ativo. E aí a conta ela nunca vai fechar. Não tem como os ativos manter esse tanto de inativo. Então, o que vai acontecer? Ou várias reformas vão ser feitas até lá, para que alguma coisa seja garantida para o trabalhador, ou essa conta nunca vai fechar e a gente não tem nada garantido, tá? O que acontece? Outra coisa, o poder da inflação. Aqui nessa parte da Previdência Pública, como é garantido para a gente somente o salário mínimo, o que acontece? Esse salário mínimo, ele nunca consegue bater a inflação ano a ano. Então, a gente vai perder o poder de compra. A gente vai ficar com um poder de compra muito menor na aposentadoria. Instabilidade política. As instabilidades políticas, elas fazem com que essas regras sejam mudadas sempre e da forma que eles quiserem. Então, em uma canetada política, todas as regras do INSS podem mudar. Ou seja, isso vai resultar numa renda insuficiente de aposentadoria. Isso aqui eu estou mostrando um pouco o que é um planejamento muito ineficiente de aposentadoria. Ou seja, a gente nunca deve pensar em previdência pública como garantia e muito menos pagar a mais para um possível benefício maior lá na frente. Em relação, vamos voltar aqui só um pouquinho, em relação à previdência privada, tem várias coisas que acontecem quando a gente contrata uma previdência privada no banco, tá? Especificamente. Pode acontecer isso, o banco tem um acúmulo, a gente vai contribuindo mês a mês para essa previdência e você recebe só um percentual da rentabilidade e todo o acúmulo fica com o banco, e tem a outra regra que você pega esse acúmulo. O que acontece? O banco ele é muito ineficiente também na parte de investimentos, tá? As regras previdenciárias, a gestão previdenciária dos bancos, ela é muito ineficiente. Então, a gente também não vai para essa estratégia de previdência privada de bancos. E aqui eu coloquei até uma charge que é muito interessante, né? Quando a gente quer se confortar com alguma coisa, a gente acredita em tudo. Então, o que a gente acha do governo? Sempre muito corrupto, só tem ladrão. E os bancos? Não confio nos bancos, os bancos só querem roubar meu dinheiro. Mas e a aposentadoria? Não, o INSS meu está garantido, eu pago o teto, não, tem a previdência privada que eu fiz lá atrás. Então, a gente é muito contraditório em relação a isso. E essas são as formas mais ineficientes de traçar um planejamento de aposentadoria. Agora eu vou trazer aqui o que o planejamento pessoal ele se diferencia desses outros planejamentos. O que acontece quando a gente faz um planejamento pessoal? Da mesma forma, a gente vai contribuindo mês a mês, tanto que seria bom se a gente conseguisse fazer como se fosse o INSS, que a gente já desconta ali diretamente do nosso salário. Seria maravilhoso, seria o melhor dos mundos. Seu salário cai, você já destina um valor para a sua previdência. Da mesma forma que é feito o INSS. A gente estaria todo mundo feito, a gente ia estar num patamar muito superior. Pode falar. Hoje eu fiz isso. Fez isso? Seu salário caiu? Não, eu deixei de ter salário fixo, né? Hoje eu tenho um Prolabore, mas eu tinha alguns seguros de vida, então o que eu fiz? Eu comprei um produto que ele é um misto de seguro de vida com previdência. Não sei se você conhece o Prudential. Conheço demais. Fala mais desse trem aí para nós. Nossa, gente, eu fui revirada de ponta cabeça para poder ser aceita pelo Instituto. Até porque eu sou bariátrica e tal, eu passei por um tratamento de saúde, né, bem puxado. Então, eles me reviraram para poder atestar que eu não tinha um risco maior do que a da minha idade, né? Mas hoje é um trem que eu não abro mão. Quando chega na data, já é programado. Coloca o nome aí no chat.
debita na minha conta. Se vocês quiserem, eu ponho depois o meu, eu não digo que é corretor, que eles não se intitulam desse jeito, mas é consultor. Ele é sensacional, ele atende cada uma de vocês, se vocês precisarem. Ele é lá de Curitiba, é o Lian. Todo mundo que eu vejo, assim, que tem um perfil que fica, assim, meio duvidoso com previdência, eu vou lá e indico ele. Todo mundo adere, é incrível, porque o produto é bom demais. Você tem seguro de vida, né? E você tem uma renda perpétua, por exemplo. Eu tenho 19 anos à frente ainda de contribuição pela Previdência normal, pelo INSS. Com eles eu tenho 14. E aí, depois de 14 anos eu tenho uma renda perpétua. Então, assim, às vezes eu fico, meu contador mesmo pega no meu pé quando chega na hora de apurar os impostos da empresa, ele, você não vai voltar a contribuir para o INSS? O negócio é só a gente estar realmente planejado e comprometido com o planejamento. Se não for esse o caso, é melhor, é igual o financiamento que eu falei no encontro passado, é melhor que a gente faça, não que seja bom, não que seja o mais recomendado, mas é melhor que a gente faça do que não fazer nada, porque no final das contas você tem alguma coisa. Então, a previdência privada de bancos, o que que acontece? As taxas, praticamente isso eu falo para todos os investimentos de banco. As taxas elas são muito altas e os produtos ineficientes. Então, o que que acontece? Você paga muita taxa, você paga carregamento, você paga muita coisa para ter acesso àquele produto. E hoje no mercado existem produtos infinitamente melhores do que isso. Então, a gente consegue ter por pagar menos taxa, a gente consegue uma rentabilidade melhor, a gente consegue resultados melhores desses produtos, e aí o nosso planejamento pessoal ele está muito mais à frente. É claro que se a gente estiver seguindo, porque, por exemplo, se você contrata uma previdência por um banco, ou até por uma corretora, e aí existem já alguns, bem poucas previdências que não são de banco, que são boas. Se você contrata essa previdência, ele vai debitar automaticamente da sua conta. Então, você não tem opção. Então, nesse caso, é melhor, se a gente não tiver comprometido, se a gente não tiver conseguindo todo mês honrar com aquilo que foi planejado, é melhor que faça a previdência, porque pelo menos você está direcionando aquele recurso ali, porque todo mês ele está debitando da sua conta, você não tem opção. Só que muito mais interessante que isso é que você tem a cabeça no planejamento, que o seu planejamento, que a sua estratégia, que esse aporte mês a mês que você tem que fazer, seja igual a uma previdência ou um INSS. Vai cair de qualquer forma. O negócio é que quando a gente tem a opção, isso fica muito mais psicológico do que realmente um hábito, né? A gente burla o sistema. Não, esse mês teve isso, esse mês teve alguma coisa, teve uma viagem, eu não consegui, esse mês teve isso, eu não consegui. Na previdência privada, que o banco debita de você sempre, ou do INSS, você não tem como dar essa desculpa para o banco nem para o INSS. Vai ser debitado, isso vai ser pago. Então, é muito melhor, a gente vai estar muito mais à frente se a gente cria o hábito de fazer isso, porque a gente faz com estratégias muito mais eficientes, a gente cria esse hábito de poupar que vai para o resto da vida. E aí a gente tem um resultado bem mais diferente. Aqui, no caso do planejamento pessoal, o que que acontece? A gente vai destinar um valor para vocês pouparem mês a mês para os investimentos na sua estratégia de aposentadoria. O que que vai acontecer? Vai existir um acúmulo. Todo mês você está colocando aquele dinheiro nos investimentos. Esses investimentos vão ter uma rentabilidade. Então, aqui vai ser o que você colocou de dinheiro que você investiu, mais a rentabilidade. E esse acúmulo, ele fica para você, ele fica para sua família. Ele não fica para o banco, no caso das previdências, da maioria das previdências, e nem para o governo, no caso do INSS. Esse acúmulo, ele é seu, ele está na sua conta. Planejamento pessoal, você faz ele na sua conta. Então, você fica com todo esse acúmulo. E qual que é a estratégia? Que a sua aposentadoria seja a rentabilidade mensal que esse patrimônio vai te dar. Então, esse patrimônio, ele nunca vai acabar.
ele vai ser perpétuo. Você vai ter essa renda, ou seja, você vai ter essa rentabilidade desse patrimônio de maneira perpétua, até quando você viver. A gente não sabe até quando que a gente vai viver, graças a Deus, né? Se a gente soubesse, tá doido. Mas vamos supor que a gente vai viver 102 anos. E a gente planejou que até 95 anos a gente não ia passar. Não, dos 95 eu não passo. Então eu vou consumir meu patrimônio até os 95. Esses últimos 7 anos da sua vida vão ser os piores e sem dinheiro. Então, a gente tem que garantir que esse montante que você acumulou junto com esses investimentos, eles vão te dar uma rentabilidade que vai ser sua aposentadoria, seu salário mensal, até quando você viver. E o acúmulo vai ficar para sua família, vai ficar para as próximas gerações, tá? E isso aqui, até falando um pouquinho, entrando um pouquinho aqui só, depois eu vou falar melhor disso, porque esse assunto aqui, ele é imenso. A Águida depois posso até pedir para ela dar uma aulinha rápida para a gente sobre isso. Esse dinheiro que fica para sua família, você pode colocar ele da forma que for. Você pode organizar ele através de estratégias sucessórias de uma forma que o seu filho, ele às vezes nem vai tocar o patrimônio que você deixou. Você vai garantir que ele tem uma renda mensal igual você tinha, por exemplo, ou menor ou maior, você que vai escolher. Você pode garantir isso para ele o resto da vida sem que ele nunca coloque a mão no patrimônio. Por que isso? Porque ele pode, por exemplo, achar que tem um investimento muito bom a ser feito, algum empreendedorismo, alguma coisa muito boa para ser feita, vai lá, pega todo o seu patrimônio e coloca. E aí acontece alguma coisa errada, esse patrimônio foi tudo por água abaixo. Então, existem formas, você protege seu filho do seu patrimônio, para que ele tenha uma segurança o resto da vida com esse patrimônio que você formou. O mais importante é que nessa estratégia, esse dinheiro ele fica na família. Ele não vai para o governo, ele não vai para os bancos. Esse dinheiro é da família. Isso vai garantir para você uma renda perpétua, um conforto para sua família quando você se for e em vários outros momentos. Bom, qual que é a diferença dessa estratégia para as outras estratégias? Rentabilidade e eficiência. A gente consegue, através de investimentos inteligentes, investimentos melhores, ter uma rentabilidade maior e uma eficiência maior desse dinheiro. O que isso quer dizer? Simplesmente eu vou ter que fazer menos esforço mensal para conseguir atingir esse patrimônio. Porque se eu trabalho uma rentabilidade, uma eficiência boa nesses investimentos com segurança, eu vou ter que investir menos porque eu tenho uma rentabilidade maior e ela vai fazer esse papel para mim. Vou trazer exemplos disso para vocês aqui mais na frente. Sem conflitos de interesse. O que acontece? Quando, é o que eu já falei aqui, quando a gente faz uma previdência em um banco ou em alguma outro tipo de previdência, a gente está exposto a algumas regras que não são tão eficientes, que não são tão reguladas igual são os investimentos que a gente tem acesso e que a gente pode colocar com maior segurança. Então, a gente não sabe se aquele produto ele é bom para o banco ou ele é bom para a gente. Então, isso gera um possível conflito de interesse. O patrimônio formado, ele vira o legado para sua família, que é o que eu estava explicando aqui. E independência financeira, que é essa renda perpétua. Então, por mais que exista um pouquinho de dificuldade da gente criar o hábito de fazer isso constante todo mês, sem desculpas, ao contrário do INSS, a Previdência Privada, que vai ser descontado, queira ou não queira, se a gente criar esse hábito, é isso tudo aqui que a gente vai ter de vantagem e muito menos esforço na construção do patrimônio.